Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e hoje eu vou pontuar aqui algo ainda no assunto do autismo, como eu já falei com vocês em outros vídeos, mas eu acho muito importante que vocês entendam a visão do Visão de Mulher, né? Até a gente repete, mas exatamente o que o Visão de Mulher tem de intuito. Então eu sou uma mãe atípica, eu tenho 2 filhos autistas, um de 11 anos e uma de 5. Então eu convivo com autismo há 9 anos. E há 9 anos eu vou superando os limites, eu vou quebrando as barreiras e eu consigo sim enxergar mais longe. Então esses são os pilares que sempre foram do Visão de Mulher e com esse intuito que a gente quer trazer para você, família atípica, para essa mãe atípica que está nos assistindo, para essa família, esse cuidador. Gente, vocês podem superar sim, tá? Então, eu venho trazendo sempre a minha vivência. Eu gosto de falar aqui que eu não sou profissional da área, eu não tenho nenhuma formação, mas eu tenho uma formação que eu tenho certeza que vai ajudar muito, que é de mãe. Então, nós mães, nós temos um olhar diferenciado e a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos e eu tenho uma vivência. Então, o que eu venho falar aqui, eu tenho propriedade para falar, porque eu já vivi, passei e hoje eu consigo trazer para vocês com mais leveza ao compartilhar. Então, hoje eu vou falar sobre um ponto que é como identificar gatilhos sensoriais. O que são os gatilhos sensoriais? Luz, barulho, roupa, cheiro. Então, isso tudo são sensoriais. Quando eu falo em sensorial, são os nossos sentidos. O nome mesmo ele já fala, sensorial são os nossos sentidos. Então, você tem que saber identificar isso no seu filho, ou no seu neto, ou no seu sobrinho, mas identificar nessas crianças. Por quê? Um sensorial aguçado e comprometido, ele gera vários outros fatores. Ou seja, pode se gerar uma crise, um descontrole, tudo isso pode se gerar com um simples sensorial que não foi controlado. Eu já falei em um outro vídeo até sobre passeio, que a gente tem que identificar por quê. Dentro de casa a gente tem que ter esse controle, mas no âmbito externo, no ambiente externo, é muito mais difícil de você ter o controle, porque você depende de outras pessoas, você depende de outros aspectos que não seja o que você consegue dominar. Dentro da sua casa, eu posso falar que você pode ter um abafador, você pode controlar cheiro, você tem que manter mantém seu filho afastado, faz isso, faz aquilo, não tenha cheiro específico, barulho, você vai ligar um aspirador, vai ligar, então você tentar controlar. Então, quando você fala sobre o sensorial dentro de casa, você tem o domínio e você consegue amenizar isso. Claro que podem ter situações que você não tem como controlar, mas na grande maioria você vai conseguir controlar. Mas quando leva isso para o ambiente externo, fica mais complicado. E aí, como que você pode identificar? Com uma irritabilidade maior, um descontrole maior. Às vezes você está numa festa e seu filho, eu vou falar sobre o meu filho, o Átila Júnior. O som nunca foi grandes problemas para ele. Mas como que eu identificava que o som, o estímulo de luz atrapalhava ele? Com como ele ficava agitado. Exemplo, eu ia pra festinha, isso ele pequenininho, 2, 3 aninhos, eu ia pra festa de aniversário e ele não parava. Pensa numa criança espoleta. Ah, mas você tá numa festa, Francine. Sim, mas ele não conseguia parar. É diferente de uma criança que só quer brincar, 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 de outra que não consegue parar. Ele ficava extremamente agitado, de eu não conseguir segurar ele, e ele ficar agitado, dele correr para um lado, dele correr para o outro. Então, ele ficava agitado ao extremo, e ele sempre foi uma criança muito tranquila. Então, eu percebia que quando ele era exposto a esse tipo de ambiente, ele ficava muito agitado. Isso já era um descontrole, porque o autista, ele precisa do controle 100% das coisas. A rotina é algo que é
fundamental para ele, porque eles têm a rigidez na mudança. Então, quando foge da rotina, isso, uma festa foge da rotina. Muito barulho foge da rotina. Gente, eu vou te dar um exemplo claro. Você quer ver meu filho estressado e ficar impossível, e de fato de lidar, isso até hoje é quando ele está doente. E aí eu não entendia isso quando ele era pequeno. Eu falava, mas doutora, quando ele está doente, fica muito difícil de lidar com ele, a irritabilidade dele aumenta, eu não consigo, ele diz, assim, se desregula 100%. E aí a médica me falou, Francine, quando você está doente, algo dentro do seu corpo para de funcionar como ela funciona normal. E isso gera um desconforto e gera o descontrole. Você vê uma coisa simples, você está doente. Como que eu vou controlar dele não ficar doente? Como? Não tem como. É criança, vai pra creche, vai pra escola, é resfriado, eu fico doente, ele fica doente, todo mundo fica. E isso até hoje. Ele ficou doente, bem mal, tem um mês mais ou menos, e vamos botar de setembro pra cá, ele teve 2 crises grandes de garganta. Em uma, eu estava na conferência, e aí a minha mãe conseguiu ficar com ele, e na outra ele estava aqui. Nessa última, minha mãe falou, Francine, eu não consigo ficar perto dele, porque ele estava num descontrole tão grande, ele estava grosseiro, ele estava agressivo. Por quê? E eu falava, mãe, é porque ele não está conseguindo lidar. Algo no organismo dele não está funcionando como deveria funcionar e ele não consegue controlar isso. Então, gente, isso também é sensorial. A Mariana, ela já tem um sensorial mais aguçado para esses pontos. Se ela está em um ambiente de muito barulho, ela bota de fato a mãozinha no ouvido. Ela fica incomodada, ela quer sair, ela não quer ficar. Então, esse ponto, eu tenho um problema sério com o sensorial auditivo da Mariana. Campainha da minha casa toca, ela grita. Se tá chovendo, ela fica nervosa, ela quer fechar a casa toda. Então, assim, são âmbitos sensoriais que é comprometido. Então, isso no autismo é muito comum. E como que você vai fazer? Você tem que já ter essa sensibilidade para identificar o que incomoda, o que não incomoda, e você começar a se programar em relação a isso. Vão ter momentos que você vai precisar ir para um ambiente barulhento? Vai. Mas tem momentos que não tem necessidade de por que você vai. Vou te dar um outro exemplo. A minha mãe, ela ama queima de fogos de final de ano. Nós somos carioca. E o sonho dela é ir ver uma queima de fogos em Copacabana. E a gente não foi até hoje. Porque eu também não ligo muito, já vi em outras queimas, mas de Copacabana não. E ela sempre bate nisso, aí ela falou pra mim assim, ai, caramba, os meus netos não vão ver uma queima de fogos. Eu falei, pra que eu vou submeter eles a isso? Ah, mas queima de fogos é legal. Eu falei, é legal pra você. A Mariana escuta um boom, a Mariana já se treme inteira. Você imagina eu ir para uma queima de fogos em plena Copacabana. Eu já vou sofrer pela multidão. Para eles já vai ser difícil. Começa aquele bu, 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 bu. Gente, é eu pedir para sofrer. Isso não vai ser saudável. Então entenda a limitação dos seus filhos e vá dentro da limitação dele. Eu já dei um outro exemplo aqui em outros vídeos. Ah, eu vou botar o abafador. Vai botar o abafador. Determinadas, mas assim, use o abafador do seu filho exatamente para aquilo que você não pode. Agora, eu não vou botar um abafador. Desculpa, gente, se você faz isso e entende que é o certo, ok. Mas eu, Francine, a minha visão, eu não vou botar um abafador na minha filha para ir num determinado local onde eu não sou obrigada, eu vou porque simplesmente eu quero, por um prazer que eu escolhi, e eu vou submeter a minha filha àquele prazer que eu escolhi, que não é minha obrigação, e vou pôr um abafador. Beleza. Para quê? Aí eu te pergunto. Para quê? Vai ser prazeroso para essa criança? Não vai. Você vai ficar tranquilo? Escolha exatamente o que você tem que enfrentar. Se você tem que ir, precisa ir, é necessário você ir, e você vai utilizar o abafador, você vai utilizar de técnicas para controlar, você já está prevenindo, isso sim eu acho válido. Mas você pôr para ir para um Réveillon que você não tem necessidade de ir, simplesmente por simples prazer seu,
Eu não concordo. Então, assim, como a gente está falando aqui, como identificar gatilhos sensoriais? Comece a analisar o seu filho. Entenda ele e olhe atento aos pequenos detalhes. Um descontrole que seja do seu filho já é um gatilho sensorial. E o sensorial, quando não é corrigido, gente, traz muitas consequências para você e para os seus filhos. Eu já falei em outros vídeos do sensorial do Júnior, quando era pequenininho, que ele não conseguia, para vocês entenderem. Ele não tinha noção de espaço porque o sensorial dele era comprometido. E com a terapia certa, com o tratamento certo, que foi coisa simples, eu já falei para vocês, botar pé no arroz, no feijão, segurar um slime, areia, um balanço, ele começou a identificar e explorar o sensorial do corpo dele, e aí ele conseguiu ter clareza do mundo que ele vive. Então, sensorial é muito importante você identificar e você ir de acordo com o limite do seu filho, tá? Se você está disposto a enfrentar a batalha de comprometer, atingir o sensorial do seu filho ao ponto de ele possivelmente ter uma crise ou não, e você está disposto a isso, ok, vai, porque eu não tô. Então hoje eu entendo a alimentação dos meus filhos e eu brigo para que isso não venha acontecer. Quando eu não tenho escolha, aí eu vou já sabendo do que está acontecendo. Então, fique atento, olhe com um olhar especial para o seu filho, para que você possa entender os gatilhos sensoriais dele e você possa prevenir já isso. Se você não tem como evitar, previna e já vai se respaldando, já vai se programando e vendo como que você vai lidar com isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse tema, de mais essa dica, mais isso que eu compartilhei com vocês, experiências que eu já vivi, tá? Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder, porque muitas famílias podem estar passando por determinadas situações que não sabem que é um gatilho sensorial. Pode achar que é simplesmente uma bobeira, pode achar que é manha, ele tá de bobeira. Não, o sensorial, ele, quando é afetado, gera muito transtorno na sua criança, tá? Então fiquem com Deus e até o próximo episódio.